A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Josué e o livro do Evangelho de João. Vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha, aqui o Senhor Jesus está chamando os seus apóstolos, os seus discípulos. E a uns ele chamou pessoalmente, outros foram os próprios discípulos que apresentaram eles a Jesus. E aqui chama bastante atenção esse discípulo Natanael. Olha o que Jesus disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Puxa, quando Deus fala do homem algo igual Jesus, o Senhor Deus falou de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus fala de Daniel, servo muito amado. Quando Deus fala de Abraão, amigo de Deus. Venho falar com você como um amigo. Olha, são poucos aqueles que na Bíblia o próprio Deus se refere àquela pessoa. São poucos. E Natanael foi um deles, dos 12, que o Senhor deu testemunho dele. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Com certeza que o Senhor nos apresenta irmãos nossos como modelo para nós. Nós precisamos andar nesse caminho. Num caminho que, mesmo que o Senhor não venha dizer isso para nós por causa das nossas imperfeições, nós temos que almejar esse padrão. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E todos nós temos dolos e pecados e fraquezas, e coisas erradas. Todos nós, sem exceção nenhuma, daquele que tem ou não a vida de Deus, estão na mesma condição.
Mas se o Senhor disse que em Natanael não havia dolo, é porque não havia. E nós precisamos pedir para o Senhor nos dar esse caráter, nos dar esse viver, dele retirar de nós qualquer tipo de dolo, para que na volta dele, ele possa dar esse testemunho de nós. Todos os discípulos viram os céus abertos e as maravilhas de Deus. Mas com certeza, porque Natanael não tinha dolo, ele não tinha nada que o Senhor tivesse dito que ele não tivesse feito, obedecido, ele com certeza via as coisas de uma maneira, de um ângulo, de uma ótica diferente dos outros apóstolos. Porque o Senhor disse para ele, todos ouviram, os apóstolos ouviram essa palavra de Jesus. Mas para Natanael, em quem não havia dolo, o Senhor disse pessoalmente, se dirigindo a Natanael, o quê? Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus descendo e subindo, isso aqui se refere a um sonho que Jacó teve, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú e indo para o seu tio Labão, e ele pegou uma pedra e o fez como travesseiro naquela noite. Ele teve um sonho, ele viu uma escada que ligava aos céus, e os anjos subiam e desciam por essa escada. E quando ele despertou, ele disse, aqui é a casa de Deus, Deus está aqui. E ele erigiu aquela pedra, colocou ela numa forma de pé e derramou azeite sobre ela. E fez uma aliança com o Senhor ali, de que depois que ele voltasse da terra de Labão, se o Senhor tivesse lhe abençoado, ele lhe daria o dízimo de tudo quanto tinha. Puxa, para o Natanael, o Senhor deu a revelação, a visão daquilo que ele deu para Jacó. Ele viu a realidade. Jacó teve um sonho e Natanael viu a realidade. Ele viu os anjos de Deus descendo e subindo sobre Jesus. E viu todas as maravilhas que o Filho do Homem fez na terra. Então há uma grande diferença em nós sermos servos do Senhor e sermos cheios de dolo, e sermos servos do Senhor e não termos dolo algum. O dolo é a questão de nós fazermos as coisas de uma maneira que Deus não aprova totalmente as nossas atitudes. Isso é dolo, qualquer coisa que nós façamos e que ainda há questionamento por parte de Deus, é porque aquilo é um dolo para nós, é um dolo diante de Deus. É algo que ainda nós não fizemos da maneira como deveria, ou nós somos servos de Deus e ainda estamos tão ligados às coisas dessa terra. Mas Natanael recebeu essa palavra do Senhor Jesus, um verdadeiro israelita. Então isso quer dizer que há muitos israelitas também que não são verdadeiros. Por isso que o Senhor hoje mostra para nós que verdadeiro israelita, verdadeiro judeu, é aquele que tem a vida de Deus, independente da sua raça, da sua nacionalidade. Muitos daqueles que têm o sangue de judeu não são verdadeiros judeus, e há muito dolo no meio deles. Mas há os verdadeiros. Assim como na face da terra, também há aqueles que buscam esse viver de sermos verdadeiros filhos de Deus, cristãos, tirarmos de nós todo tipo de fermento. Aqueles que buscarem esse padrão, como o do irmão Natanael, do discípulo Natanael, verão as glórias de Deus. É maravilhoso nós vermos a glória de Deus, nós vermos as coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, por meio de nós. Quem busca esse viver sem dolo, verá muito das maravilhas do Senhor. Primeira maravilha que eles vão ver é ver que água pode virar vinho. Água é água, vinho é vinho, para mim e para você. Cada um vem de uma maneira.
Você não abre a torneira e sai vinho para você beber vinho. Sai água. Se você quiser vinho, você tem que ir lá no mercado comprar o garrafão de vinho. Mas para Deus não há nada impossível. Por isso, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós crermos no Senhor, Ele vai nos curar das doenças físicas. Ele vai nos curar das doenças psicológicas, das doenças espirituais. Se nós crermos no Senhor, nós vamos ver as trevas ser mais radiante do que a luz do sol. Se nós crermos no Senhor, nós veremos com os nossos olhos a salvação e o milagre de Deus na nossa vida. Natanael viu água virar vinho, simplesmente com uma palavra. Pede para o mestre Sala experimentar um pouco dessa água que está dentro desse vaso. E já era vinho. Então Deus, Ele tem esse poder porque Ele é Deus. Foi Ele quem criou a água, foi Ele quem criou o vinho, foi Ele quem criou a uva, a parreira, a videira. Foi Ele quem criou a mim, que criou a você. E se Ele transformou a água em vinho, Ele pode transformar a nossa vida de trevas em luz. O que nós precisamos fazer? Como Natanael, conhecer o Senhor plenamente. Ele conhecia Deus pela fé, temendo a Deus, respeitando a palavra de Deus, porque não havia dolo nele, ele estudava a Bíblia. Mas ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor face a face. Aquilo que ele via pela fé, por meio das Escrituras, ele viu na realidade, ao vivo e a cores. É essa experiência que Deus quer que eu e você tenha. Deus não quer que você siga o Deus do fulano, da sua mãe, do seu pai. Deus quer que você siga o seu Deus. Ele quer aparecer para você pessoalmente. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, pela vida do irmão Natanael, teu discípulo, teu apóstolo, que te conheceu face a face e que viu, Senhor, na realidade, as tuas maravilhas sendo operada por meio do próprio Senhor em carne, Senhor Jesus Cristo. Senhor, que palavra maravilhosa, que testemunho o Senhor deu desse irmão, de que não havia nele dolo. E quanto dolo, Senhor, há em todos nós. Tem misericórdia de nós e nos leva pelo caminho da purificação, da limpeza. Hoje, Senhor, ajuda-nos a nos limpar de mais um pouco do dolo que há em todos nós. Natanael era um pecador como nós, sujeito às fraquezas, mas o seu caráter foi refinado. Dá-nos esse caráter, Senhor, refinado, até o ponto que o Senhor não veja mais nenhum dolo em nós. Senhor, por isso nós nos cobrimos com teu próprio sangue, com a tua própria vida, aquele que tira o pecado do mundo. Nós queremos ser apresentados desta maneira diante do Senhor nesse dia. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em Ti e nós veremos a Tua glória, porque o Senhor aparece para todo aquele que procura. O Senhor se deixa achar por todo aquele que o busca. E o Senhor responde e abre a porta para todo aquele que bate e procura. E nós estamos te procurando nessa manhã. Nos dá um viver, Senhor, na tua presença. Tem misericórdia de nós. Amém. Que Deus te abençoe. Que eu e você um dia possamos ouvir da boca do próprio Deus: não há dolo em você. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.